Verb to be. Am, is, are. Positive, negative and interrogative forms. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo aula de hoje, onde iremos mostrar o verbo to be no presente, as suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo to be nada mais é que o fundamento da língua inglesa, ok? Então é importante saber, bem, não é nada complicado, apenas atenção, ok? Nessa tabela iremos abordar aqui o sujeito, o subject, o verbo to be, que significa no português dois verbos nossos, que é o ser e o estar. E aqui à direita nós temos o short form, que é a forma abreviada do sujeito com o verbo, ok? E eu gostaria também que você repetisse comigo, para que você possa também pegar a pronúncia, ok? So let's go. I would like you to repeat after me in order to get the correct pronunciation. Let's go. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ok, pessoal, então já vimos aqui todos eles. Então, como vocês viram, o I, que é o sujeito eu, é o único que vem sozinho, ok? Então, o I am, eu sou ou eu estou, ok? Na forma abreviada vai ficar I'm. Então, esse aqui não tem como confundir, ok? Então, é o único, o I sempre é o am, ok? Ele não serve para nenhum outro sujeito. Agora, temos os outros, o he, she and it. O he, para ele, né, é o está, ele é ou ele está, he is, é a forma abreviada his. O she, de ela, she is, ela é ou ela está, abreviação x. Tem o it, ele ou ela, né, it is, ele ou ela é ou está, e a abreviação its, ok? Esse it aqui, ele ou ela, seria para animal ou objetos, ok? Ou também para início de frases, onde o is não pode ir sozinho, ok? Então a gente utiliza o it is, ok? A outra forma, que é o are. O are, nós temos primeiramente o you, you are. Pode ser tanto para você, como vocês, ok? Ou no caso tu também, tu e vós, ok? Então, o you are pode ser tanto o você ou vocês, tanto no singular ou plural, ok? E a abreviação vai ficar your. Agora temos o we are, ok? Nós somos ou nós estamos, e a forma abreviada we're. They are, eles são, elas estão, they're, ok? Então, voltando, o I am, sozinho, o he, she, it, is, e o you, we and they are, ok? Verb to be, am. Então, o am, como vocês viram, ele vem sozinho. Aqui, eis um exemplo aqui. I am a policeman. Já na forma abreviada aqui, já temos I'm not a policeman. I'm a writer. Ok? Então, em cima, no primeiro exemplo, na forma positiva, na forma afirmativa,
nós colocamos o I am no long form, né, na forma normal. E na segunda nós já temos uma frase negativa, abreviando o sujeito com o verbo to be, ok? E no terceiro nós temos uma interrogativa aqui, ok? Onde nós passamos o verbo to be adiante do sujeito, né? Nós colocamos ele à frente. Então colocamos Am I a writer? Ok? Então na afirmativa I am, na negativa I'm not e na interrogativa Am I? Ok? Is. No is nós temos a forma abreviada aqui, he's a mechanic. Na negativa, she isn't a lawyer. Ok? Então nós temos as duas formas aqui, positiva e negativa. Eu só estou usando de exemplo aqui o he e o she, mas eu também poderia falar she's a mechanic ou he isn't a lawyer, ok? Só estou tentando dar os exemplos com cada um. E vamos também utilizar o it, tá? Na pergunta aqui, lá eu falei que utilizamos o it para ele ou ela, né? Para animais ou objetos, ou também no início de frase, onde você pergunta com o ok? Você não pode deixar o is sozinho. Então, quando você tem que fazer uma pergunta, ou no início de uma frase afirmativa ou negativa, em vez de usar só o is, você vai usar o it. Vamos, por exemplo, se eu quisesse afirmar essa pergunta aqui, por exemplo, is it raining? Se eu quisesse pôr na afirmativa, eu colocaria it's raining ou it is raining, ok? Na negativa, it isn't raining, ok? Alright? Mais adiante temos o are, ok? O are também vamos dar mais 3 exemplos aqui. We are good friends. You're not welcome here. You're aqui eu poderia colocar também you are not welcome here, mas eu decidi colocar aqui uma short form, uma abreviação, you're not welcome here. Já o outro exemplo, are they in a relationship? É muito comum essa pergunta aqui. Eles estão namorando? Eles são namorados? Né? É muito comum essa pergunta em inglês. Are they in a relationship? Então vocês viram que para fazer pergunta, o verbo to be ele tem que vir antes do sujeito. Quem é meu sujeito aqui? O they. O they então vem depois. Já na forma afirmativa e na negativa, sempre o sujeito vem primeiro e depois o verbo, ok? Então só para explicar isso que acabamos de falar aqui, então o is eu vou utilizar ele quando? O am nós já dizemos, ele vai sozinho. Já o is nós vamos utilizar para singular form, forma singular, ok? Então vamos utilizar o he, she and it, ok? Que são singular, ele, ela, ok? Exemplo aqui, she is my cousin. Quem é she? She é uma mulher, ela. Então eu também poderia utilizar o nome da pessoa diretamente, em vez de usar o she, ok? Não necessariamente eu vou utilizar o it só como for she, o he ou it. Pode vir nome de pessoa também, como é o caso aqui, Carol is my cousin. A mesma coisa de eu falar she. She eu só não estou discriminando a pessoa. Então aqui eu estou determinando quando eu falo o nome dela. No outro exemplo, he's not our boss. Ok? Então eu estou generalizando. Ele, mas ele quem?
o Paul. Paul isn't our boss. Ok? Paul é uma pessoa. Então temos o nome da pessoa. Is it your new car? Então aqui temos outro exemplo do it. Ok? É esse. Então em vez de eu começar a frase, né? Com o sujeito, então para pergunta aqui eu jogo o verbo to be à frente, ok? Is it? Ok? Em vez de falar na afirmativa eu falaria It's your new car, ok? Como é pergunta, Is it your new car? Ok? Agora nós temos aqui o plural, ok? Are. Então, na forma do plural, nós utilizamos o are, ok? Então, quando utilizamos o are? Quando usamos os sujeitos we, you and they, ok? Como nos exemplos aqui. They are my relatives. Quem are they? Quem que é they? They são duas pessoas ou mais, ok? Eles ou elas. Então aqui, o they, se eu for discriminar quem que é o they, então Anne and John. Anne and John are my relatives. Um exemplo na negativa. We aren't in love. Isso aqui é uma frase negativa, ok? Então, o we veio para quê? Para nós. Nós quem? Eu e Jude. I and Jude aren't in love. Na interrogativa, are you a bus driver? Vocês lembram quando eu disse que o you serve tanto para você no singular como você no plural. Então aqui o are não é plural, mas o you a gente usa tanto para uma pessoa como duas pessoas ou mais, ok? Então você sempre vai usar o are para o sujeito you, ok? Are you a bus driver? Seria para uma pessoa, só você. Agora para duas pessoas, por exemplo, eu usaria Are you both a bus driver? Então eu meio que mudaria a minha pergunta para dar entendimento que é para mais de uma pessoa. Ou simplesmente eu poderia utilizar a primeira forma aqui, seria tanto para uma pessoa só como para duas, ok? Então vai de contexto, pessoal. Formal and informal. Contracted forms are informal. Então as formas abreviadas, como vocês estão vendo, I'm, his, she's, it's, we're, you're and they're, elas são utilizadas em conversação, ok? Essas formas contraídas aqui são utilizadas na conversação informal, sendo que os long forms, ok? Sem abreviação, são utilizados na escrita formal, ok? I am, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. I hope you have enjoyed it. Espero que tenham aproveitado e que tenham gostado. E até a próxima. I'll see you later. See you soon.